É uma alegria estar aqui novamente, né? Ser convidado aí pelos amigos aqui do GEAL. A gente roga a Jesus, né? Dentro dessa boa vontade de todos aqui, que nos auxilie aí nos nossos melhores pensamentos, né? O sentimento aqui está muito bom, esse convite ao trabalho aí é essencial para a gente colocar a engrenagem para rodar, né? Estudar é importante, mas colocar em prática mais ainda. Então vamos lá, hoje o tema é um tema que traz muitas pessoas à casa espírita pela primeira vez. Né? Quando alguém passa aí, uma pessoa querida desencarna, aí a dor, né, aperta e não encontra de repente consolo, porque a dor é muito grande, não encontra consolo às vezes na religião que tem, aí vai na casa espírita a primeira vez. Vai lá ver como é que é a visão, porque é diferente da onde já ia, né? Aí vai lá conhecer um pouco, então isso é comum. Tanto que o título, que está aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro de Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a pessoa vem na casa espírita, ela chega falando que perdeu. Mas depois que fica na casa espírita, ela entende que não perdeu. Então, o nosso estudo aqui é justamente para deixar claro para nós por que a gente não utiliza as mesmas palavras de antes da instrução, né? Porque mudar as palavras, mudar as ideias, transforma toda a nossa maneira de encarar a situação. Porque o consolo está no peso ou na leveza que a gente coloca nas palavras. E a palavra perder é sempre um prejuízo. E é falso. Porque ninguém perde ninguém. E ninguém é de ninguém. Todos somos de Deus. Deus é nosso Pai. O filho na terra, a esposa na terra, o irmão na terra, está ao nosso lado por permissão de convivência durante uma etapa de experiência na terra, que é a reencarnação presente. Com um fim útil, com um fim de proveito mútuo, de proteção, de amparo, de exemplo. Mas a nossa vida verdadeira não é na terra, é no plano espiritual. A gente está aqui por um motivo laboratorial de valores. Então a criança vai para a escola de manhã, no início do turno, volta na hora do almoço. Todo dia ela vai, todo dia ela volta. Entrar na vida na terra é o útero, de manhã. E a gente volta para casa no final do turno, que é através do cemitério, que é a saída da escola. Mas entrar na escola e sair é coisa de sempre. Para o espírito imortal que somos. Então o encarnado ele vai para a escola e volta para casa. A gente entra na vida carnal e sai da vida carnal. O espírito imortal é assim. Então a vida na Terra ela é uma experiência para o espírito imortal que somos. Porque nós não somos o corpo, nós vestimos uma roupa de carne. Inclusive o que o nosso irmão trouxe aqui no estudo do Livro dos Espíritos, né? Para a gente não fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz. Isso está lá na Bíblia, de todas as religiões. Né? Então, essa deve ser a nossa conduta também. Não fazer acepção de pessoas por conta de roupa de carne, de cor, de condição cultural, intelectual, financeira. Tudo isso é recurso de aprendizado. Tudo tem um valor de educação. Nós necessitamos aprender a usar o recurso da carne, o recurso do dinheiro, o recurso da cocriação física, são recursos do sexo, são itens de aprendizado que são ofertados por Deus e são retirados também, mas tudo isso com um fim de aprendizado. Então a gente usa, aprende a usar, quando usa mal dói, aí a gente vê que tem que usar com mais sabedoria. A gente tem que estudar para usar com mais sabedoria. Porque só usar não é interessante para ninguém. Se quem não sabe dirigir, ganhar uma chave de um carro e entrar no carro sem souber, você sabe que não vai dar bom. E o corpo físico é a mesma coisa. Praticamente Deus está dando para nós um carro. Tem gente que não aprende a usar. E dá PT no carro. Ingerindo substâncias prejudiciais à própria vida. Acelerando muitas vezes o momento da desencarnação, que tinha um panorama aí, uma programação de 70 anos.
Aí a gente entra na vida na carne, não aprende a viver e acha que liberdade é poder usar e fazer tudo o que quiser, quando na verdade isso é ignorância, cegueira e prisão. Eu sou escravo de uma ideia errada, logo, mas aí dentro dessa ideia errada eu falo, eu sou livre, tudo posso, tudo quero e vou lá e faço. Aí a vida vem e cobra um preço, que é o preço do desuso, do abuso. E isso é aprendizado, porque Deus nos permite fazer isso se a gente quiser. Essa é a sabedoria divina. Vai, meu filho, e vive. Você vai ter pais que vão te ensinar com o exemplo deles. Aí olha a responsabilidade do pai, da mãe. Se der um bom exemplo, está ficando bem na consciência deles. Agora, se der um mau exemplo, o sofrimento do filho vai ser um peso na consciência dos pais, que aí eles vão colocar a mão na cabeça e falar, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Deveria ter feito assim. Então nós estudamos no plano espiritual antes de chegar aqui na Terra. Nós estudamos 30, 40, 50 anos. Esse livrinho aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus eu já estou estudando aí há um bom tempo. Antes de reencarnar, a gente passa por um programa de aprendizado para ver se chega aqui e não esquece. Porque quando Jesus fala, seja seu sim, sim, e seja seu não, não, ele está lembrando que nós devemos ter e despertar a memória espiritual, porque lá no plano espiritual nós pedimos, tivemos permissão de uma programação de vida e prometemos que faríamos uma vida equilibrada, nesse e naquele parâmetro. Aí quando chega aqui na Terra, vem a cultura iludida da Terra e fala o contrário. A gente gosta porque acha bonito, porque faz acepção de aparência, que aqui na Terra vale a roupa de carne, que é contrário ao que Deus está colocando para nós. Aí a gente prefere essa visão e cai no buraco. E Jesus falou, né? Cego que guia cego, né? Ambos cairão no fosso. O fosso é o lugar do sofrimento, muitas vezes desnecessário. Mas a cegueira de visão faz com que a gente caia. O que é a cegueira de visão? É a ignorância. Então, essa palavra perda, ela é ignorante. Porque ela está desatada da verdade da vida. A verdade é que todos somos filhos de Deus e nenhum filho pertence ao Pai na terra. Porque antes de o filho ser uma propriedade do Pai consanguineamente, nós vamos entender com a visão divina que o filho é irmão. Os nossos filhos são nossos irmãos. Já podem ter sido nossos pais, fisicamente falando. Essas funções de consanguinidade, elas se alteram no tempo. Também o nosso irmão, como é que é o seu nome? É o Renato. O Renato trouxe aqui para nós que a gente não sabe, né? Se o nosso servo ou se o nosso patrão já foi pai, já foi filho, porque se a gente soubesse que o morador de rua já foi nosso pai, a gente ajudaria, mas nós não temos essa memória. Mas se a gente se colocar a conversar, o coração pode vibrar para além das aparências e uma simpatia gratuita crescer de tal modo que a gente abraça aquele irmão, vendo nele um filho de Deus, irmão nosso, independente da roupa, da sujeira, dos dentes que faltam na boca, independente disso, além das aparências. Então a gente é convidado, através do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, a encararmos as relações de experiência na carne de maneira totalmente diferente. É necessário mudarmos toda a nossa concepção de Deus e da vida, para que a gente viva com leveza, porque quem segue Jesus e ouve as suas palavras não carrega peso, porque ele falou, meu fardo é leve. Isso significa o quê? Que a gente não carrega sofrimento. Mas para eu não dizer que eu perdi meu filho, eu preciso ter a certeza de que eu vou reencontrá-lo no plano espiritual. Olha, isso já muda tudo. Porque se eu não acredito em Deus, e se eu acho que não há nada depois da morte, então o fardo é pesadíssimo. Não é à toa que no livro Depois da Morte, pelo espírito Leon Denis, ele escreveu quando estava encarnado, né? Na época de Kardec, ali, final do século XIX, um dos maiores ateus da Europa era chamado Littré. É o jeito que ele coloca, Littré. L-I-T-R-E.
E aí esse cara era o pai dos ateus na Europa, era ele que era a referência para questionar a religião, a existência de Deus e tudo. E mesmo essa pessoa, no momento da sua, assim, ele estava doente, estava na cama, e ele já estava desesperando, porque ele acreditava que depois da morte não havia nada, é o niilismo. Niilismo é essa crença no nada, né? Então ele pediu a presença de um bispo católico que fosse ali fazer as exéquias, né, para preparar a alma dele. E aí nesse momento, aliás, acho que ele pediu a presença de um cardeal, porque ele queria converter ao cristianismo na hora, porque o sofrimento dele foi demais. Ele entrou em desespero, sabendo que ele ia morrer fisicamente na hora, e transformou muitas pessoas em ateus. Mas na hora da morte dele, que ele chegou ali, ele ficou desesperado, porque o nada, para quem acredita nisso, o nada é o maior peso do mundo. O nada é tudo. Na cabeça deles, né? Tudo de ruim. Porque o nada, vai fazer, eu vou deixar de existir, o que vai acontecer comigo? Parece que é uma morte, estava ali, né? Podia ter um infarto, não, mas parece que é uma morte física, dizendo que um trem vai passar por cima. É um desespero. E aí ele chama, converte, né? Aí fala assim, olha, existe vida depois da morte, nós vamos nos encontrar, né? Jesus falou que o reino dele não é deste mundo. Então calma. Né, aqueles que seguem Jesus estarão no reino dos céus. Aí vem lendo, né, os bem-aventurados, os aflitos, vai lá ler o evangelho de Jesus para ele converteu. Eu procurei na internet depois que eu li o livro quem era essa personagem e não encontrei nada na internet. Ninguém colocou nada lá. Então Leon Denis foi o único que falou sobre esse homem. Mas hoje nós temos movimentos aí ateus, né, natural. E aí o Renato também colocou, a gente não tem que fazer a cabeça de ninguém. Não, a pessoa está ali passando, ela está passando ali no momento de crença dela, é um momento que ela precisa. Lendo o livro Lírios de Esperança, nós vamos ver que o ateísmo é muitas vezes o reflexo de uma vida religiosa exagerada, onde a pessoa, o católico, o protestante e o espírita, radicais, extremados, né, na opinião ali, sem coerência prática com o que sabe, com o que leu, ele chega no plano espiritual, ele tem certeza que ele vai encontrar. Aí é interessante que no livro fala que o católico tem certeza que vai encontrar os santos, um dos santos, né? O protestante tem certeza e faz questão de falar logo com Jesus, e o espírita acha que tem logo ali a condição de falar com Bezerra de Menezes. E aí é um sanatório que recolhe essas pessoas, é um manicômio. E aí, esses irmãos nossos, e aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser assim, né? Eles chegam lá no plano espiritual, não encontram o que eles achavam que tinham direito de encontrar, volta na reencarnação e vira ateu. Por quê? Porque a religião foi um grande equívoco, uma frustração, porque ele desencarnou, ele chegou lá no plano espiritual, não foi para o céu que ele achava que ia encontrar. Aí ele volta na Terra, não sabe explicar por quê, mas ele não acredita. Né? O Chico Xavier colocou para nós que o ateísmo é como um túnel escuro que a criatura está passando. Uma hora ela vai sair. Agora, a pessoa sair é só ela abrir o coração. Só ela abrir o coração. Para a gente lidar com essa questão de perda, né? Mudar a palavra, o entendimento, conseguir lidar com a desencarnação de um ente querido, é necessário estudar. Mas junto do estudo é necessário pedir o amparo de Deus para que aquele conhecimento racional ele toque o nosso coração. Porque na boa vontade de querer entender é que as transformações acontecem dentro de nós. Então eu posso ler vários itens sobre reencarnação, a imortalidade do espírito, a vida futura, o plano espiritual, a mortalidade da alma. Existem vários mundos habitados. Posso ler sobre tudo isso. Isso ocupa, na minha vida, um tamanho. Mas se eu não permitir que o meu coração faça sintonia com esse conhecimento, o conhecimento também se torna um peso. É daí que vem a necessidade da oração sincera. Porque não é só ler, assistir palestra, fazer as coisas numa correria. É necessário parar, colocar o pé no chão, andar descalço na natureza, olhar os passarinhos. Outro dia eu vi um estudo muito interessante do grupo
um rapaz, acho que é evangélico, né, dizendo assim, né, Jesus convidou as pessoas a olhar os passarinhos, são chamados passarinheiros. Vá lá escutar o canto dos pássaros, porque Jesus fala, vede, olha, vejam os pássaros, né? Não fiam nem tecem, mas Deus os veste melhor, né, que Abraão, dá sempre o alimento para eles, olha os lírios do campo, né? Então vai lá, observa, o lírio do campo nasce no lodo, no pântano, né? Mas ainda ele se veste mais belamente do que Abraão jamais se vestiu. Então ele está convidando, vai olhar para a natureza, observa a natureza, pisa na terra, anda descalço, vai na cachoeira. Isso não é coisa de um bandista, não. Assim querendo dizer, né? Isso é natureza, isso é vida. A Umbanda sabe trabalhar isso muito bem. Nós somos filhos de Deus e temos energias para trocar com a natureza. Nessa permuta divina, nós vamos ver no livro Voltei, por exemplo, eu ainda vou ler o texto, tá, gente? No livro Voltei, o irmão Jacó, quando ele desencarna, ele tem dificuldade de largar a casa dele. Ele era um espírita devotado, fazia caridade para todo lado, foi presidente da FEB, era um milionário, ele era o dono da gravadora Odeon, foi ele que trouxe para o Brasil o gramofone. Frederico Figner, né, o nome verdadeiro dele. Ele assinou o livro como Irmão Jacó. E aí, na hora que ele desencarna, ele volta para casa e ele fica preso nas memórias dele materiais. E foi nesse livro que eu aprendi. Falei assim, como é difícil o espírito sair de casa. Porque há um magnetismo. Há um magnetismo mental dos encarnados que ficaram e não souberam aceitar e fazer uma prece de libertação do espírito que desencarnou. Muitas vezes as pessoas que ficam querem que o espírito não tivesse desencarnado, que fique aqui dentro de casa. É um apego e é um egoísmo. A gente vai entender isso estudando a doutrina espírita. É uma dependência emocional que não é saudável. É o sentimentalismo. Porque se eu entendo que a pessoa, o Filho de Deus, nosso irmão, esteve conosco durante um tempo, viveu, aprendeu conosco, ensinou para a gente, nos amparou, foi amparado, permutamos experiências alegres, mas a vida verdadeira não é na Terra, logo nós deveríamos ficar alegres pela desencarnação, como é na Índia. O povo lá, eles já acreditam em reencarnação, ó, há muitos séculos, milhares de anos. Nós já vivemos lá também. Nós já vivemos na Terra inteira. Tanto que a doutrina espírita é para quem já teve também contato com esse conhecimento e já abriu essa porta dentro de si. E lá eles fazem festa. Fazem cantos, cantam, fazem, né, tem encontram as famílias e tal. É uma alegria. Mas é uma certeza que eles têm lá. E tanto esse conhecimento é amplo na região que muitas crianças têm lembranças de vidas passadas lá. Então, olha o que o conhecimento promove em abertura dentro do ser. Porque quando nós lemos e vemos a razão sobre a continuidade da vida depois da morte física, isso faz sentido, eu já estou inclinado a me tranquilizar. Mas quando eu oro a Deus, Senhor, me ajuda a compreender isso, me ajuda a sentir esta verdade. Porque o conhecimento, ele é verdadeiro. E há uma luz que sai dessas obras. Porque estes livros foram escritos a partir de uma ideia de alguém. E é Jesus. Porque a doutrina espírita é colocada para analisar e reviver o evangelho verdadeiro. A missão da doutrina espírita, como consolador que Jesus prometeu, é lembrar tudo que ele nos ensinou e ensinar muito mais. Então, a razão, ela me leva para um campo onde eu posso chegar na minha emoção e falar para ela, para nós mesmos, né? Calma, coração. A vida continua. Esta é uma certeza. Não se desespere. Isso é a gente falando para o nosso coração. Calma, coração. Coloca a mão, faz uma prece. Jesus, me ajuda a sentir esta verdade.
E aí, se a gente entra na vibração de abertura, com calma, vêm os espíritos amigos que vivem esta realidade com toda a consciência e amor possíveis, chegam perto de nós e nos abraçam. E aí nessa hora a gente chora e ganha o pensamento deles na profundidade do nosso ser. Então o que antes era um conhecimento, quando tem a boa vontade de fazer o transplante para o coração e nós nos abrimos, vem o plano espiritual e nos consola com a certeza da verdade. Porque aí nesse momento a gente até ouve uma voz, que é um pensamento altíssimo e claro, dizendo: tenha calma, tua filha está bem, que desencarnou, seu marido está bem, ou façamos preces, ele está amparado. E vem esta participação no plano espiritual que nos convida a uma atitude diferente, a uma vigilância emocional, a parar as lágrimas. Chorar é válido, é necessário, mas há um limite. Aquela pessoa que passa pela desencarnação de um ser que é muito querido, se não for atenta, ela chora 20 anos. Eu conheço uma pessoa que está chorando há 5 anos e ela travou a vida dela. Porque a mãe fez ela prometer algumas coisas, ela falou que ia, cuida disso, faz aquilo, e ela está ali fazendo como uma missão de vida, e ela parou a vida toda dela para cuidar daquele negocinho lá. E isto é danoso. É ignorância da mãe, ignorância da filha. Porque o amor liberta. E nós devemos ser muito cautelosos com promessas que fazemos. Porque a promessa não deve redundar em outros prejuízos, dentro dos compromissos e dos deveres que já existem. Então, em nome de um pensamento, outras relações se perdem. E isso é muito delicado. A própria qualidade de vida do espírito que desencarnou fica prejudicada. Porque entre o que fica na Terra e o que volta para a vida verdadeira, no plano espiritual, há uma ligação mental, emocional, que é um vínculo. A gente usa a expressão vínculo no sentido de prisão. Quando a gente fala vinculado, dentro da doutrina espírita, vinculado quer dizer que você está ali associado de uma maneira presa. Naturalmente que essa expressão pode ser usada também para uma situação saudável, mas geralmente a gente fala, está vinculado, porque está preso. E é aí que, às vezes, o desencarnado quer viver e precisa viver as suas atribuições no plano espiritual, dentro de uma linha de aprendizados novos, de tarefas, mas o encarnado fica chamando, através da lágrima, do choro, da não aceitação, que é uma revolta, porque a não aceitação é para nós como se a gente gritasse: Deus, você está errado, o Senhor está errado, porque ela não devia ter desencarnado, você não podia ter feito isso comigo. Isso é falta de visão. E é esta falta de visão que faz com que a gente use essa expressão: perdi aquela pessoa. Olha, quem perdeu parece que foi roubado, né? Então Deus roubou? Está tudo errado. Não é assim. Primeiro a gente tem que ler para poder entender que nós devemos ver diferentes. Então essa frase, no título da chamada, é assim: eu vou na casa espírita porque eu perdi um ser amado. Ah, então tá. Então eu preciso ler isso aqui porque eu perdi. É a primeira identificação de quem não conhece o conteúdo. Eu vou ler porque eu sinto que eu perdi uma pessoa amada. Mas depois que eu estou na doutrina há algum tempo, isso aqui eu entendo que é um título para quem não é espírita. Mas que depois que se torna espírita e começa a ler, e aos poucos vai confirmando o que lê, porque isso é dado a todo filho de Deus, pela boa vontade do coração, que pede amparo na razão, amparo no equilíbrio emocional, e espera em Deus, trabalhando em prol do semelhante, encarnado e desencarnado, a gente vai entender que o amor convida à libertação, e que eu não devo ficar preso à pessoa. Eu devo antes dizer: mamãe,
Papai, por que o senhor foi embora? Por que você... Não tem que ficar questionando mais por quê. Porque chegou o momento. A resposta é essa. Chegou o momento. Prematuro, uma morte prematura, nós podemos dizer, é somente aquela em que a pessoa se desliga da vida física pelo suicídio direto e indireto. Isso é prematuro. O tempo dele era maior. Agora, um acidente, um corpo físico que se vai perdendo a saúde, é o tempo. De maneira natural, é o tempo da pessoa. Nós vamos ver na doutrina espírita, né? Estudando as obras básicas de Kardec, as obras complementares, principalmente as psicografadas por Chico Xavier, em relação de prioridade de valor, nada contra outros médiuns, né? Mas principalmente o Espírito André Luiz, o Espírito Emmanuel, Humberto de Campos. Há muitas obras muito importantes e lindas, mas essas para nós são essenciais. Nós vamos ver que, acho que está no Livro dos Espíritos essa questão. O que é escrito e que não é muito mudado, mas até isso pode ser mudado, é o dia de nascimento e o dia de morte. Os outros acontecimentos dependem da forma como nós vivemos. Se nós somos prudentes ou imprudentes. Então, o desligamento, às vezes, de uma criança, ainda no útero da mãe, um aborto espontâneo, ou uma criança de 3 anos que desencarna, o noivo, a noiva, no dia seguinte do casamento, tem uma história por trás, que não nos é dado entrar para saber. Mas nós sabemos espiritualmente. Aqui na carne é que a gente não dá conta de conversar a respeito. Porque o que é consciente para o espírito é inconsciente para o cérebro. Mas lá no plano espiritual a gente sabe. Inclusive, antes de reencarnar, você estava no programa, você vai casar com ele, vai casar com ela. Mas vai acontecer isso. A gente sabe. Só que quando acontece aqui, vem uma dor. Como se a gente não soubesse. Tanto que há pessoas que sentem que vão desencarnar e no dia que acordaram alegres, muito bem dispostas, e começa a pagar todo mundo que devia, e a falar que ama, que pedir perdão, perdoar, começa a fazer um tanto de coisa boa. Aí desencarna. Ele sabia, ele aproveitou o último dia dele. Então, as possibilidades são muito variadas, né, do porquê. Eu não li foi nada do texto, mas a gente falou o que é interessante. Ele está colocando para nós, é necessário, esse conhecimento que a gente está colocando, é a visão acima do terra a terra, como ele coloca aqui, humanos. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Então a gente acha, né, que a pessoa desencarnou, foi antes da hora, foi prematuro. Aí a gente fala, foi prematuro, porque foi um jovem, um adolescente. Aí uma fala da terra. Isso é o terra a terra. É um absurdo quando o mais novo desencarna antes do mais velho. Isso é uma fala comum na terra, mas ela é terra a terra. Porque ela coloca na idade física a razão da vida, e não é. Tanto que às vezes um pai, desassociado da busca de Deus, ele está em pecado. E nós vamos aprender que a palavra pecado em grego significa errar o alvo. O alvo é Deus. Nós não erramos o alvo, nós não estamos em pecado quando nós estamos buscando a Deus. Buscando vivenciar o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, toda a sua inteligência. Enquanto a gente estiver só trabalhando para ganhar dinheiro e pagar conta, sem ter um momento como no sábado, foi colocado o sabá aí, no sentido de oferecer, não um dia por semana, mas todos os dias, eu fazer a minha prece, é um dever do Espírito, fazer uma prece quando acorda, quando dorme, de agradecimento por tudo durante um dia inteiro, é estar conectado, é lembrar que nós estamos amparados. Se a gente não tiver assim, e é muito fácil, porque a vida na Terra convida a isso. A vida na Terra e a cultura terrena
Vai te convidar para você ganhar mais dinheiro, para você fazer investimento, para você estudar, para você ter curso, para você ganhar muito, para você comprar um carro melhor, para você fazer aquilo, para você... Ela te ocupa todo. Não tem tempo para Deus, não. A vida comercial tentou apagar o Jesus do Natal, agora é Papai Noel. Isso é treva. Papai Noel, desculpa, gente. A Papai Noel, isso é o Divaldo até que falou, né? Figura espúria de Papai Noel, colocando uma data comercial num motivo que era para nós, de reflexão, de associação com o divino. Não, está colocando dinheiro. Porque agora no Natal é menos Jesus e mais presente. Marival. Jesus nos propõe sempre: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É essa verdade que você está nos trazendo aqui hoje, por exemplo, um dos aspectos da fala de Jesus. Pois sim. A gente pode comemorar o Natal? Claro, desculpe pela palavra. A gente fica assim sentido, né? Porque a gente vê que por trás disso tem uma sombra trabalhando para poder trazer os filhos de Deus para a cegueira. Então, a verdade, como o Marival lembrou, Jesus liberta mesmo. Porque aí eu mudo as minhas referências de vida. Eu não vou mais preferir o que os meus amigos falam em torno da morte. Eu vou preferir o Evangelho, eu vou ligar com Jesus, eu vou buscar a Deus. E aí, nessa busca, a gente está bem. Agora, um pai, né, retomando aqui a linha do pensamento, um pai, uma mãe, um namorado, um noivo e tal, quando está desligado de Deus e a pessoa desencarna, às vezes naquele momento, é justamente a opção, assim, é a vida chamando a atenção. Olha para Deus, porque em Deus você vai encontrar consolo e a verdade. Se a pessoa, isso aqui, às vezes, gente, olha só, a criança, às vezes é um espírito mentor da mãe, que encarna com o papel de acordá-la para a busca do sagrado, porque ela já está há séculos presa nas ideias terrenas por conta de vaidade e orgulho, egoísmo. Reencarna e só quer saber de beleza. Basta você ver tanto de cirurgia plástica que está oferecendo aí para tudo, e pessoa que fica louca, que faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, faz 20, aí o rosto no final fica todo deformado, ela chora e entra em depressão. Foi perguntado isso para o Chico também, nenhum problema com cirurgia plástica não, vai fazer para poder deixar a pessoa equilibrada, só que a vaidade às vezes é tão grande que uma não basta, é duas, aí é a quantidade, aí é quando perde as referências. Não basta um carro, eu quero 3, eu quero ter um mais, eu quero ter mais. Aí é a matéria que vai ocupando o que nunca será preenchido, porque só Deus é que preenche a nossa vida. A Shirley MacLaine, a atriz mais famosa, né, de Hollywood, na época de ouro de Hollywood, década de 60, lançou um livro, um filme, onde ela falou assim: eu fui a mulher já mais desejada, rica e tudo do planeta Terra, famosa, tinha tudo, todas as portas se abriram para mim, no entanto, tinha um buraco dentro de mim, que nem toda fama e dinheiro podia fazer, tampar esse buraco. É quando ela vai buscar a espiritualidade. E aí tem um filme sobre a vida dela, muito interessante. Ela vai até a Suécia, conversa com um médium lá. O médium incorpora espírito, fala com ela e tal, ela vai contando isso. Aí é quando ela encontrou Deus e viu que a matéria, na verdade, era uma grande armadilha. Você vê aí os atores aí, todo mundo é médium, né? Está aberto, cheio de dificuldade. Estou falando isso só para colocar que a gente chega na casa espírita com uma dor que ela diminui consideravelmente. A saudade permanece. Porque quem não quer ter todos os espíritos amigos encarnados, né? A gente queria. Marival, imagina se fosse Jesus que tivesse aqui vindo falar com a gente. Hoje a gente não ia jogar pedra, né? Porque nós fizemos isso lá atrás. Nós estamos atrasados na história. Então, quando a gente aceita a ideia da desencarnação e a gente pede a Deus força e coragem para libertar o espírito e faz uma prece de agradecimento. Ô meu Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor me fez aqui na Terra, por ter me educado. Eu te compreendo nas suas dificuldades também, porque o Senhor tem, como eu, que é espírito necessitado como eu, as suas lutas. Nós não estamos prontos, meu Pai. Então eu entendo e te perdoo.
Mais do que perdoar, eu te compreendo hoje, porque agora que eu sou pai, eu vejo que eu erro do mesmo jeito. Achava que eu não ia errar, mas olha só, então nós estamos juntos, pai. Deus te abençoe, trabalhe bastante, prepara aí uma casinha para quando eu chegar. Ora por mim, seja feliz. Quando a gente fala isso numa prece, você tira uma montanha de dentro de você e coloca para outro lugar. Jesus falou, se você tiver a fé no tamanho do grão de mostarda, você fala para essa montanha, sai daqui, pula lá no precipício, a montanha sai. Então o que era pesado agora já não é. Porque pouco a pouco, quando a gente transforma essa emoção, o espírito se liberta de uma cadeia mental, porque eu não alimento mais a prisão da ideia. Eu desfaço o meu entendimento e eu liberto o espírito, porque o meu pensamento não vai ser mais, por que você não está aqui? Não, você vai, papai, seja feliz, meu filho querido. Então nós vamos ver, nosso tempo já acabou, mas eu quero pegar 1 minuto já, pegou 5 minutos. Então, nós temos aí, eu trouxe a figura aqui do menino, às vezes, que é o mentor da mãe. A mãe estava lá, está desconectada. E aí o mentor lá no plano espiritual fala com a providência, assim, eu posso reencarnar como filho e ajudá-la a voltar para Deus. Aí vem como criança. Aí chega com 5 anos, tem uma doença, alguma coisa, tal. Qualquer motivo, não importa qual, desencarna. Aí a mãe vai para a casa espírita. E aí começa uma transformação e ela acorda da morte, porque ela estava morta há 1000 anos, reencarnando e cega para a verdade. Isso é despertar. Então é quando ele coloca lá no texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não consegue ver o bem, porque a gente vê o mal, onde muitas vezes é o bem. Mas quando a gente tem a visão limpa pela doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, a gente sai do erro, a gente limpa a visão, e a gente modifica todo o painel interior. E isso modifica toda a nossa leveza de existir, a nossa existência. Essa é a última lição que eu vou trazer. Humberto de Campos, eu não lembro o nome da lição, ele fala de um pai que era um exemplo, era um espírito trabalhador, ele estava toda semana na casa espírita, trabalhava, era um médium, estava lá sempre fazendo o seu exemplo, dando o exemplo de trabalho, de honradez, de honestidade para os filhos. Eram 2 homens e uma menina, mas nenhum dos 3 filhos, nem a esposa, queria trabalhar. Fazendo aí o fechamento com a lição do Livro dos Espíritos. Eles eram dependentes dele e queriam ser dependentes, eles não queriam trabalhar, não queriam suar, não queria fazer esforço físico, mental, queria só receber o dinheiro do pai. Então as filhas gastavam dinheiro com sapato, os meninos com roupa, com noitada, a mulher, você pode pedir mais aumento lá para o seu chefe, que a gente precisa comprar mais geladeira, uma geladeira melhor, não sei o quê, e todo mundo ia só querendo sugar dele, e o pai lá trabalhando e nunca revoltava. O exemplo dele era muito bonito. E aí quando ele vai lá, pede pro chefe dele um aumento, fala assim, olha, eu não posso te dar um aumento, mas eu posso te dar um adiantamento. Te ajuda? Ajuda. Minha mulher está pedindo isso e tal, meus filhos também, não sei o quê. Então ele estava sempre se sacrificando, no sentido de sacrifício a trabalho santo, né? Sacro ofício. Ele fazia isso por amor a Deus. Ele trabalhava e dava por amor, ele dava o dinheiro dele para a família. E aí, ele pegou e falou para a mulher, falou assim, olha, eu não consegui um aumento, mas eu consegui um adiantamento. Então pede a Deus aí, aos bons espíritos lá, para você ganhar um aumento aí, outro emprego e tal. Aí ele foi e fez uma prece, Senhor, me ajuda para que eu possa ajudar melhor a minha família. Aí, gente, olha só a doutrina espírita, que é só a doutrina espírita que traz isso, somente. Aí foi deliberado no plano espiritual o seguinte, falou assim, olha, conversaram com ele, né? Ele dormiu, porque quando a gente dorme a gente sai do corpo, aí a gente vai encontrar os nossos amigos, né? Ou não, né? Cada sono é de uma qualidade, a gente tem que melhorar a nossa. Aí ele foi conversar, e chegou o mentor e falou assim, olha, infelizmente, a sua esposa, a sua filha e seus 2 filhos estão cristalizados na preguiça. Eles não querem despertar para a verdade do trabalho. A única solução que nós vemos para que eles possam acordar e crescer para Deus através do trabalho é a sua desencarnação. Aí ele fala assim, mas não há outra maneira? Eu falo assim, infelizmente não. E aí ele desencarnou.
Por amor. Isso é amor. Ele aceitou se desligar da terra porque eles estavam vampirizando o pai. E aí, quando ele desencarnou, depois de um tempo, foi se ver, aí todos estavam trabalhando. Abriram uma vendinha, estavam fazendo produtos manufaturados lá da fazenda e tudo. E acordaram para a vida. Mas foi necessário isso. Aí a gente pergunta, e se eles tivessem ouvido o clamor do pai e começado a trabalhar? Ele precisaria ter desencarnado? Não. Não precisaria. Então a gente tem que ter olhos de ver. Mas se eu não tenho a doutrina espírita comigo, se eu não tenho o evangelho, que me diz que o trabalho é o único caminho da vida, porque Jesus falou, meu pai trabalha o tempo todo e eu também, e se eu não pego isso para mim, porque quem se predispõe a ser cristão tem que ter a ver com Jesus, e ele fala isso, eu tenho que ter isso aí também. Nós precisamos ter o que Jesus fala, que é conveniente para que nós tenhamos. Então, quando a gente faz a nossa parte, as coisas são oferecidas de melhor. Então, a gente dá o exemplo. Agora, se os outros vão seguir o exemplo, compete a cada um de nós. Agora, se a gente fizer a nossa parte, ajudando mais dentro de casa, a gente não sabe, mas às vezes a gente está modificando o panorama de programação para que impeça certos desdobramentos ali na frente. Por isso é que a boa vontade é sempre o melhor ingrediente para paz de consciência e alegria. Mas quando a desencarnação acontece, ela tem um motivo. Se a gente quer saber o motivo, a gente pode pedir a Deus para que nos esclareça. Mas para que Deus nos esclareça acerca de questões de panorama espiritual reencarnatório, é necessário primeiro conhecer toda a literatura de Kardec, de Chico, André Luiz, Emmanuel, toda não, né? Mas boa parte, o essencial, para que a gente tenha condições de associação com o que vier do plano espiritual via pensamento. Porque é no silêncio da leitura que eu estou aqui querendo entender por que aconteceu isso ou aquilo. Deus me ajuda a entender. E eu já tenho esse arsenal de conhecimento aqui, aí eu dou condições, como Jesus multiplicou os pães e os peixes, eu dou pães e peixes de boa vontade dentro de mim. Aí é multiplicado. Aí a gente começa a educar e desabrochar a mediunidade. Porque certos conhecimentos só vêm mediunicamente. É necessário educarmos espiritualmente, desabrochando a mediunidade, através da leitura, do estudo e do trabalho. Porque efetivamente esse é o campo propício. Então eu agradeço a todos.